Então, você pode buscar as informações sobre essa canosidade. Então, essa crítica histórica, essa crítica filosófica de um texto, é importantíssimo entender isso. Às vezes, no senso comum cristão, nós lemos a Bíblia de uma forma a querer colocar coisas no texto, dar interpretações e sentidos ao texto que o texto não está falando. É onde existem heresias, é onde impérios religiosos foram construídos, tudo a partir da Bíblia, né? Desse livro maravilhoso, né? Tudo a partir desse livro aqui. Desse livro saiu várias religiões, várias seitas, por erro de interpretação. Então, alguém pode perguntar, por que você está dando hermenêutica, exegese, tipologia e estrutura bíblica do texto? Porque eu acredito que todo discípulo deveria ter essa disciplina. Em qualquer outro estudo de discipulado, a pessoa primeiro tem que entender o livro, a construção do livro, o que é um texto, como que esses textos foram construídos, tempo, temporalidade, o autor, para quem, quando, por que foi escrito, qual é a mensagem que Deus estava querendo dizer ali. Para nós termos uma aproximação da verdade em que o autor está escrevendo em um dado tempo histórico. Porque hoje você vê muitas denominações, muitas igrejas, por que tem tanta igreja? Porque cada líder fundou a sua igreja baseado em uma interpretação bíblica. Todos são cristãos? Do católico, sim, ao evangélico, ao presbiteriano, todos são cristãos, porém são vertentes diferentes por causa dos pontos de interpretações diferentes. Ok? Mas são todos irmãos, porque acreditamos em fundamentos básicos da fé cristã. Cremos no Cristo, cremos na encarnação, na ressurreição, no batismo, na aspersão do sangue de Cristo, na ceia, no casamento, na família. Esses fundamentos básicos é a verdade que nos torna irmãos em Cristo. Independente se o irmão é católico, outro, independente disso. Então, faça uma pesquisa depois sobre a canonicidade. A exegese é a aplicação dos princípios da hermenêutica para chegar a um entendimento correto do texto, como eu já venho dito. O prefixo es de exegese no grego significa fora de. Então, assim, a palavra exegese já está falando de exigir. Então, quando eu olho para um texto, né, eu olho para o Gênesis, aí eu olho o primeiro capítulo de Gênesis aqui. Gênesis capítulo 1. Tá, ok. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok. Tá. Em que princípio? Quem escreveu esse livro? Deus revelou esse livro a quem? Em que tempo histórico? Então, o livro me dá essa exigência de entender o pano de fundo do livro. Isso em termos gerais da exegese. No sentido de para fora do texto. A hermenêutica ela dá interpretação do texto, a estrutura textual, né? E o seu sentido. A gente vai entender um pouco de linguagens lá na frente. Então, o que é a interpretação? E o que vamos interpretar? Isso está no slide 6. Deixa eu ver aqui, o slide 6. Nós vamos interpretar texto, a Bíblia. Alguém pergunta para você assim, Jesus é o Evangelho? Sim. Não é o texto que é o Evangelho? Não. O texto, quando nós lemos lá Evangelho, são 4 evangelhos. São testemunhas que andou com o Evangelho. Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia. Então, quando eu olho para o Evangelho, escrito, são 4, mas só tem um Evangelho. Jesus é o Evangelho. A notícia dos Evangelhos escrito é Jesus. Então, o Evangelho é Jesus. A verdade é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. E quem conviveu com essa pessoa foi transformada e ele deu interpretação à lei e deu interpretação a todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, interpretar o texto. A palavra texto vem de tecer, de tecido. São as linhas entrelaçadas, ou seja, a hermenêutica ela trabalha com isso.
com um emaranhado de palavras que formam frases dentro de um texto, dentro de um livro, dentro de um grupo de doutrina, dentro de uma biblioteca. Então, a interpretação bíblica, ela vai nos dar esse entendimento. É o tecer. E um tear para tecer um tecido é uma engenharia aqui, não é? Entrelaçar, né? Se faltar um movimento errado, o tecido perde a sua, as suas características perfeitas, né? Vai ficar uma linha fora daquele tecido e ali não serve para fazer uma roupa, etc. O slide 7, na verdade o slide 9. Então, a hermenêutica, ela tem um contrapasso com a teologia bíblica. A teologia sistemática é organizado os dados bíblicos de uma maneira lógica antes que a história. Quando interpretamos as escrituras, diversos bloqueios a uma compreensão espontânea do significado primitivo da mensagem. A hermenêutica nos leva por vários comentários, livros históricos, etc., a nos colocar no exato momento em que o autor estava escrevendo. Então, quando você estiver lendo um livro, uma epístola, uma carta, e você souber quem é o autor, antes de você fazer qualquer leitura bíblica, porque Jesus não mandou ninguém ler, Jesus mandou guardar e examinar. Eu quero ler o livro de João. Não leia, examine. Procure saber primeiro quem escreveu, por que ele escreveu, o que ele queria. Aí, quando você estiver lendo, você vai se situar o tempo histórico. Um versículo, às vezes, de João, que é o primeiro versículo de João, vai te dar conhecimento maior do que todo o livro, de tanta pesquisa que tem no primeiro versículo de João, capítulo 1, verso 1. Você tem ideia da profundidade que é um único versículo bíblico, o tanto de mensagem histórica, de pano de fundo que um versículo pode nos dar. Imagine então o texto e o livro. Então há um abismo histórico no fato de nos encontrarmos largamente separados no tempo, tanto dos escritores quanto dos primitivos leitores, ou seja, nós estamos muito distantes daquele que escreveu. Então a interpretação ela vai nos ajudar a nos situar. Também tem o abismo cultural. A cultura que nós vivemos hoje, principalmente nos Estados Unidos ou no Brasil, é bem diferente da cultura da época. Não havia a tecnologia que tem hoje, né? A questão de cultura em relação a onde a Bíblia foi escrita era uma, né? Então, todo aquele Oriente Médio ali foi escrito as Escrituras, né? É onde Israel se encontra, e fora de Israel também a Bíblia foi escrita em outros lugares. E por pessoas variadas, em tempos diferentes. Então, o terceiro bloqueio é a compreensão espontânea da mensagem bíblica, que é diferente da linguística. Então, a mensagem é diferente da linguística, ou seja, da estrutura do texto, né? O hebraico e o grego, gramaticalmente falando, o grego tem um pouco mais de profundidade quando é traduzido. Tem muitas palavras. Tem que tomar cuidado, porque às vezes uma palavra que você põe lá, você pode alterar o sentido do texto, né? Você vê que, falando disso, eu até aqui uma Bíblia. Que essa Bíblia aqui é uma Bíblia da Testemunha de Jeová. Tradução Novo Mundo. Ganhei aqui uma Bíblia em inglês, né? Tradução Novo Mundo, que é a Torre de Vigília. Eles, no primeiro versículo da Bíblia deles, o segundo versículo, eles já tem um erro de interpretação. Eles falam que a força ativa de Deus parava sobre a força as faces das águas. Qual é o erro aí de interpretação? O Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas ou a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas? Qual é o erro aí? O Espírito Santo, de fato, é uma força ativa. Porém, no original ali, está dizendo que o Espírito de Deus e não a força do Espírito se movia sobre a face das águas.
Então é um erro de tradução, né? E quando há um erro de tradução, há um erro de interpretação. Então as pessoas que fazem parte da Testemunha de Jeová, eles têm culpa? Não, o culpado é quem traduziu errado e fez milhares de pessoas seguir essa heresia. Lá na frente, quem fez isso, no tribunal de Cristo, vai prestar suas contas. Ou até mesmo ele estava enganado, né? Aí quem vai julgar não é eu, é Jesus. Mas a gente precisa entender essas coisas, ok? Eu vou parar nesse slide 10 para dar sequência ao outro vídeo. Então, a hermenêutica é a interpretação, né, da estrutura textual. A gente vai interpretar texto. O texto vem da palavra tecido. Tear é uma arte, né? Como o tear é uma arte, o texto também é uma arte. Ao olhar para o texto, eu tenho que me perguntar várias coisas, tanto no princípio hermenêutico como no princípio exegético. A Bíblia ela foi escrita por três línguas, né? Na verdade, é duas, né? Que é o grego e o hebraico. Jesus falava aramaico também. Então, há alguns bloqueios em relação à filosofia também do texto. Você pega o autor João, vou pegar João. Há uma influência da filosofia helenista também na mente dos autores. Você pega Ezequiel, havia também uma filosofia ali naqueles dias e que influenciava a mente dele de certa forma. Então, eu vou parar nesse vídeo, nesse 10º slide, porque o conteúdo é muita coisa, e vou dar sequência. O slide 11 vai se continuar a aula, ok? Finalizando aqui, diz assim, o versículo que Paulo disse. Exemplos de versículo com definições hermenêuticas da Bíblia, segundo Timóteo 3, 16 e 1 Pedro 1 e 21. No estudo da Bíblia, a tarefa da exegese é determinar a intimidade quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, não o que ele significa para si. Então, quando eu olhar para o texto, seja ele qual for nas escrituras, eu tenho que entender o que Deus quer dizer através daquele texto. O texto não é Deus. Deus revelou uma mensagem a um povo que falava hebraico, um povo que falava grego, e eles escreveram essa mensagem. Em relação aos profetas, foram isso que aconteceu, porque o espírito dos profetas é Cristo. Mas quando o evangelho encarnou em forma humana, e os 12 que andaram com ele, escreveram acerca dessa pessoa encarnada, dessa palavra encarnada, e deu sentido à escritura. Talvez você for olhar para a escritura, você se questione, quem escreveu, por que escreveu? Você vai ler um capítulo, o último capítulo de um livro, você tem que entender os outros capítulos que o antecedem, né, para ter uma interpretação do último, porque é uma sequência de fatos para chegar ao último. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa é a primeira aula, ok? E vamos para a segunda aula de hermenêutica. A gente vai começar no slide 11.